Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. É hora de debater Libertadores. Como assim, Azevedo? Antes eu vou convidar você para deixar o seu like, comentar, compartilhar, claro, mandar para geral. E se você estiver curtindo no YouTube, é só se inscrever, é tudo de graça, dá aquela moral. E também é de graça baixar o nosso aplicativo. Pinta na sua tela o QR Code para você baixar o aplicativo Flash Score e ter muita informação na palma da sua mão. A tabela do Campeonato Brasileiro atualizada em tempo real, estatística de todos os jogos, a bola tá rolando, tem aquele sobe e desce dos números, você acompanha no nosso aplicativo. Se você estiver curtindo através das plataformas de áudio, é só você ir até a loja do seu celular e de graça colocar ali Flash Score, vai baixar e vai ter um diferencial na hora de você debater, discutir com o seu amigo, porque você vai ter propriedade, como o nosso camisa 10 tem Eduardo Gerac, que chega com muita informação. Edu, bora Bahia! Com o Atlético Goianiense. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar o nosso programa e eu dizia, olha, o Bahia está fazendo uma força para não ir à Libertadores, o Cruzeiro também tem a possibilidade. E é outro que faz uma força para não ir, mas um vai. Querendo ou não, é aquela classificação culposa. Você não tem intenção, mas você vai, né? Exatamente, vai por eliminação, né, Fábio. Abraço a você, a todas e a todos. Não, sem dúvida, né, o Bahia agora, pelo amor de Deus, né, vamos combinar, né, gente, vai jogar em casa contra já o rebaixado Atlético Goianiense e precisa simplesmente vencer para garantir essa oitava posição aí no Campeonato Brasileiro, né. Lembrando que temos aí o G8 esse ano, né, no Campeonato, Brasileiro e tem essa última vaga aí que só dá ou para o Bahia, como você disse, ou para o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma partida um pouco mais complicada, vai jogar fora de casa contra o Juventude. O Juventude que está em festa, né, porque se livrou do rebaixamento, né, venceu o São Paulo no Morumbi no meio de semana, então vai ser um jogo aí meio que até festivo, eu acho, para a torcida do Alviverde lá da Serra, né, lá de Caxias do Sul. Então, assim, o Cruzeiro também tem chances de somar os 3 pontos, mas claro, a coisa está muito mais tranquila para o Bahia, né? O Bahia que não joga a Libertadores há 35 anos, então realmente é uma vaga que está sendo bastante cobiçada pela torcida do tricolor da Boa Terra. Aliás, no início do campeonato, o Bahia se manteve dentro do G4 durante um bom tempo. Era um time que a gente apontava: olha, tá vendo aí, a SAF chegou, olha como o Bahia já veio forte para o Campeonato Brasileiro, boas contratações, meio-campo rápido, o Rogério Ceni está entrosando o time. Só que em determinado momento da competição, Edu, o time foi caindo, foi perdendo força. Talvez, algumas peças que não tenham rendido não tivessem substitutos à altura. Se a gente olhar, por exemplo, vamos pegar aqui 10 últimas rodadas. Isso tem no nosso aplicativo e site Flash Score. Você clica lá na tabela e coloca forma. E aí você escolhe os últimos 5 jogos, os últimos 10, 15. É um recorte que você faz do campeonato. Pegar os últimos 10. O Bahia tem a 16ª campanha. 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Isso explica o fato do Bahia ainda não ter garantido a classificação para a Libertadores e chegar na última rodada assim, não, Edu? Não, exato. O Bahia derreteu, né, nos últimos jogos, nas últimas rodadas. Até fez boas partidas, né? Por exemplo, eu lembro de um jogo contra o Palmeiras, né? O jogo em Salvador. O Bahia jogou melhor que o Verdão, mas perdeu. Agora, a última rodada, por exemplo, o Bahia visitou o Corinthians na Neoquímica Arena e teve uma pane ali, né? O Corinthians, com muita facilidade, construiu o placar e depois o Bahia teve que correr atrás, né? O Corinthians fez 1-0 no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Rogério Ceni colocou o time até um pouco mais para frente e aí tomou os gols, né? Foi 3-0 pro Corinthians. Não, sem dúvida, eu acho que a questão do Bahia é exatamente essa. Algumas peças ali estão sentindo muito o ritmo, né, dos jogos, então isso precisa ser avaliado para o ano que vem, porque o meio-campo, esse meio-campo que estava dando muito resultado no começo da temporada, ali com o Cauli, com o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre, o Tassiano ali na frente, são os mesmos jogadores, basicamente. É verdade que entrou o Rodrigues, né, o uruguaio,
O Acevedo também tem jogado, né? Jogou contra o Corinthians, mas realmente aquele meio-campo que estava dando liga, né? Aquele quarteto ofensivo da equipe do Rogério Ceni, e a gente tem aí, por exemplo, o Cauli é um. Se a gente for pegar os números desses jogadores, aí estamos vendo aí o mapa de passes do Cauli contra o Corinthians, você vê, são jogadores que erram muito pouco os passes, né? São jogadores muito precisos. Mas realmente o Bahia está tocando bem a bola, mas não está sendo contundente. Não está conseguindo chegar com muita ênfase no gol adversário. Mas eu acho ainda que o principal problema dessa equipe do Bahia, e isso ocorreu também em outros trabalhos do Rogério Ceni, é não conseguir fechar a casinha tão bem. Então, assim, uma equipe que sai jogando muito com a bola dominada, primeiro que não pode ter desconcentração, não pode perder a bola. Por exemplo, um dos gols do Corinthians na última partida aí contra o Bahia foi exatamente assim. O Bahia perdeu a bola na saída ali, né, perto da sua grande área. Isso tem ocorrido mais de uma vez durante os jogos. Então, esse ajuste fino aí da equipe do Bahia é que precisa ser feito, claro. Agora não dá mais tempo, agora é vencer o último jogo, se classificar para a Libertadores e aí pensar no ano que vem, né? Mas, assim, não é impensável você imaginar o Bahia tropeçando aí nessa última rodada e aí deixando a vaga em aberto para o Cruzeiro, quem sabe, né? Vamos ver, vai ser sem dúvida uma rodada muito emocionante, né? Aí no final de semana. Com certeza. Agora, o Edu, uma coisa que me chama a atenção também é o quarteto do meio-campo do Bahia, enfim, aquela posse de bola que sempre foi uma característica. Você separou uma tela importante para tratar desse assunto, né? Não, exato, né? Porque assim é a característica aí das equipes do Rogério Ceni. Então, se a gente for ver, eu fiz uma média, né, dos passes certos aí por jogo do Campeonato Brasileiro, tá? Não é só de jogadores do Bahia. Ó, dos primeiros seis, tem 4 jogadores do Bahia. O Caio Alexandre com 60 passes certos por jogo. O Canu com 57. O Canu é um zagueiro, é isso que eu estava falando. É a saída de bola do Bahia, né? A construção do jogo das equipes do Rogério Ceni são sempre desde a sua grande área, né? É aquela saidinha com a bola rolando, com passes próximos e tal. Aí depois aparece o Gabriel Xavier com 59, outro zagueiro. Aí aparecem 2 jogadores do Botafogo, o Marlon Freitas com 49 e o Bastos com 48, né? O angolano Bastos, que desfalcou, inclusive, o Botafogo nessa reta final da temporada. E aí aparece também o Luciano Juba, né? O lateral esquerdo com 45. O Luciano Juba, que tem também a incumbência de apoiar bastante, né? Ele chega muito lá na frente, então ele aparece aí como. Ou seja, isso para mim, é sintomático, né? São 4 jogadores do Bahia entre os melhores passadores do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o que está faltando mesmo para a equipe de Salvador é tomar menos gols. Eu acho que o principal problema tem sido realmente a desconcentração ali do sistema defensivo da equipe dirigida pelo Rogério Ceni. Agora, esses números que você mostrou, né, para quem acompanhou pela nossa tela, e você já esmiuçou para quem está ouvindo nas plataformas de áudio, o Caio Alexandre é aquele jogador que inicia uma jogada de cabeça em pé, ele lê o jogo de frente. Claro que o zagueiro errar passe só se ele forçar, porque ele toca de lado, é mais fácil, né? Normalmente o meia ele vai tentar forçar um atacante, aí ele erra o passe, né? Porque é uma tentativa mais arriscada. Agora, com o Alexandre, não. Ele é, para o Bahia, o que foi o André para o Fluminense lá atrás com o Fernando Diniz. Aquele que inicia a jogada, aquele que começa um jogo de frente, né? E o Rogério Ceni tem essa característica. Agora, o Edu, eu vejo um Bahia jogando em casa com totais condições de efetivamente chegar à Libertadores. Até porque, se a gente observar o Cruzeiro que vai enfrentar o Juventude, e só um parêntese, acho que vale muito sempre a gente falar sobre isso, a campanha de recuperação dos 3 times do sul do país, que lá atrás não aceitaram, né? Por conta da tragédia, aquela questão de rebaixamento, alguém até propôs e tal, e os clubes entenderam que não. Não, não vai ter café com leite para os 3, vai todo mundo jogar. O Internacional está na Libertadores, o time do Grêmio está na Sul-Americana, e o Juventude consegue de forma heróica também uma arrancada e hoje está na Sul-Americana.
Então, assim, é importante destacar isso. E não vai ser vida fácil para um Cruzeiro que está, como você disse, derretendo, assim como o Bahia, com o Fernando Diniz muito criticado também no comando do Cruzeiro. Para mim, eu vejo a vida mais fácil, apesar do Atlético Goianiense ser um time chato, ele veio ao Rio, empatou com o Vasco, venceu o Fortaleza em casa, a vida do Bahia ele é mais fácil porque ele tem o seu torcedor ao lado. O Cruzeiro não, ele vai ser visitante contra a equipe do Juventude, Edu. Não, sem dúvida, né? Do lado, só falando rapidamente do Cruzeiro, né, que também está nessa briga aí para a vaga na Libertadores, a questão, assim, primeiro que assim, a diretoria que chama o Fernando Diniz no meio de uma temporada já tinha que ter olhado os trabalhos anteriores do Diniz, né? Porque foi sempre assim, o Diniz, quando chega no meio da temporada, ele demora um pouco para conseguir colocar a cara dele no time, né? Isso aconteceu no Santos, né? Assim, agora, quando ele chega já para planejar o ano que vem, tal, aconteceu isso no São Paulo, aconteceu isso no Fluminense, aí sim dá para esperar um pouco mais do trabalho do Diniz. Bom, mas como isso já foi feito, agora é contenção de danos, né? É vencer esse último jogo, claro, que não vai ser fácil, é a partida contra o Juventude fora de casa, e aí, claro, secar o Bahia, né? Se o Bahia não vence o seu compromisso e o Cruzeiro vence, o Cruzeiro é que fica com a vaga. Mas sem dúvida, para o Cruzeiro, ficando fora aí da Libertadores, aí vai jogar a Sul-Americana, para quem viu o time, principalmente no primeiro turno, né? Principalmente a pontuação, o desempenho, realmente é uma queda acentuada, né? Porque, claro, a coisa vinha vindo bem, decidiram-se ali mudar o treinador no meio do caminho, né? E agora, realmente, como eu disse, é contenção de danos. É pensar nesse último jogo, ver o que dá para fazer e vamos em frente. É isso, Edu. Então vamos em frente, mas vamos fechar esse nosso episódio, sempre agradecendo a sua participação. Um grande abraço, Edu! Valeu, Fábio. Um abraço a você também. E agradecer também você que esteve com a gente através das nossas plataformas de áudio ou de vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho e não esquece, passa na sua loja de aplicativo que você tem no seu celular e baixe o aplicativo Flash Score. Ou se você estiver vendo a gente pelo YouTube, por exemplo, é só você escanear esse QR Code que está aqui na tela. É simples. Escaneou, vai direto para o aplicativo, baixa 0800 e tenha muita informação na palma da sua mão. Não só futebol brasileiro, hein? Futebol mundial. Quer saber sobre futebol? Aliás, 38 esportes passam por aqui na Flash Score. Você não perde um só lance. Um grande abraço e até a próxima.